a proibição de uso das redes sociais confronta-se, choca-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Gente, o título desse parágrafo aí deveria ser Como acabar com Alexandre de Moraes com apenas 4 linhas, por Luiz Fux. É brilhante, ministro Luiz Fux. Não adianta dizer, não, eu não estou censurando a imprensa, eu estou censurando as redes sociais, impedindo apenas que o Bolsonaro se manifeste em redes sociais da imprensa. Isso é censurar a imprensa também, é cercear a imprensa. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Fux se insurge e fala a verdade na cara de Moraes. É isso mesmo. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal se posicionou contra as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Em voto proferido nesta segunda-feira, Fux afirmou na cara do ministro Alexandre de Moraes que não há provas concretas de que o ex-mandatário tenha tentado fugir ou planejasse fazê-lo. Isolado na votação, Fux questionou os fundamentos apresentados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República para justificar as restrições. Segundo o ministro, os autos não contêm provas novas concretas que sustentem o risco iminente, e destacou que Bolsonaro apresenta domicílio certo e está com o passaporte retido. Fux também criticou as limitações impostas à liberdade de expressão do ex-presidente, como a proibição do uso de redes sociais e de veiculação de entrevistas. Em seu entendimento, essas medidas restringem desproporcionalmente direitos fundamentais sem que haja justificativa legal devidamente comprovada. Sobre a suposta influência internacional articulada por Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro, Fux afirmou que questões econômicas e diplomáticas devem ser tratadas em canais próprios e não utilizadas como base para ações penais ou restrições cautelares sem evidências concretas. Que tapa na cara do Moraes foi esse voto do Fux, e ele está corretíssimo. Praticamente o que ele disse aqui na cara de Alexandre de Moraes foi que ele está utilizando do seu poder da sua caneta para impor medidas cautelares em Bolsonaro como forma de retaliação às sanções dos Estados Unidos. Ou seja, não é uma decisão jurídica, mas sim política, uma vingança. Bolsonaro não é mais réu, mas sim refém. Como disse Paulo Figueiredo, isso é coisa de mafioso. O que Fux disse foi praticamente a mesma coisa que disse Paulo Figueiredo, mas claro que não usou essas palavras. Quando você faz uma operação policial contra alguém como consequência de uma tarifa imposta por um líder no exterior, isso você está tomando essa pessoa como refém, é comportamento de bandido, é comportamento de mafioso, que é efetivamente o que é o Alexandre de Moraes. Veja também a análise e os comentários de Deltan Dallagnol. Fux se levantou contra a perseguição de Bolsonaro na ação do golpe. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no Poder 360, que coisa mais linda. Não há provas de risco de fuga de Bolsonaro, diz Fux. A decisão do ministro Fux só tem 5 páginas. E agora eu vou mostrar para você os melhores trechos e como que o Fux, simplesmente seguindo a Constituição e a lei, ele obliterou, ele humilhou Moraes. E lá no final eu tenho um presente para você. Eu vou te mostrar como que a esquerda, a militância de redação, já estão aí arrancando os cabelos e ficaram possessas com essa decisão do Fux. Bora então para a decisão. E a primeira coisa que o Fux desmonta na decisão é a alegação de Moraes de que Eduardo e Jair Bolsonaro querem ou podem interferir no julgamento da ação do golpe, diretamente ou por meio de Donald Trump. Como o arquivo é PDF, eu não consigo ampliar muito aqui para você na tela, mas não se preocupe que eu vou ler para você enquanto eu mostro aqui a decisão. Item 6. Nada obstante, a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário ele detém independência judicial. Juízes julgam conforme a livre convicção em análise dos fatos, dos elementos fáticos e do direito, dos elementos jurídicos constantes em cada caso. O que o Fux está dizendo aqui? Ele está dizendo que só haveria qualquer chance de Eduardo ou Jair Bolsonaro interferirem no julgamento se os juízes não fossem independentes. Mas o Supremo é independente, então, com isso, ele derruba a ideia de Moraes de que há uma interferência no processo que possa embasar uma prisão. E aí, na sequência, o Fux avança para o segundo argumento de Moraes para as medidas contra o Bolsonaro e destrói Moraes, ao dizer que não existem provas de fuga do Bolsonaro. Olha aí no item 7.
Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Bolsonaro, se verifica na ação penal que responde o Jair Bolsonaro que esse apresenta domicílio certo, passaporte retido, ou seja, todo mundo sabe onde ele mora, ele não pode viajar, não pode fugir, está sem o passaporte. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a PGR não apresentaram provas novas e concretas dos autos sobre qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. De sorte que não tem aqui os requisitos, ele vai seguir para as medidas, não tem aqui os requisitos para a prisão, não tem aqui um perigo de demora que o judiciário precisa agir para evitar uma fuga ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, ele desmonta, não tem os requisitos das medidas do Moraes. Bravo, ministro Luiz Fux! Bravo, 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 palmas, gente, é emocionante. Se você também gostou, vai deixando o seu like para mais gente ver que ainda existem juízes em Brasília, ainda existe um juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. É emocionante a gente ver que a gente ainda tem isso, é de arrepiar. E ao derrubar a interferência no processo e o risco de fuga, o Fux derruba o fundamento da prisão. E ao derrubar o fundamento da prisão, o Fux derruba de uma vez todas as medidas impostas a Bolsonaro, porque elas são todas medidas alternativas à prisão, ou seja, você só pode impor essas medidas, como não poder falar nas redes sociais, usar a tornozeleira eletrônica, não ir para a embaixada, você só pode usar isso quando você tem fundamento para prisão. Só quando tem fundamento para prisão é que, diante das peculiaridades do caso, você substitui a prisão por outras medidas menos gravosas, menos fortes. Então, se cai a razão para prender, cai o embasamento de todas as outras medidas, seja restrição de rede social, tornozeleira, proibição de falar com o filho, tudo cai. E se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão aqui do ministro Fux, senta o dedo aí no like com força e bora agora pro último prego no caixão da humilhação de Moraes com o item 8. Destaque-se que parte das medidas cautelares impostas, consistentes no impedimento prévio e abstrato de uso de meios de comunicação indicados na decisão, ou seja, a proibição de uso das redes sociais, confronta-se, choca-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Gente, o título desse parágrafo aí deveria ser Como acabar com Alexandre de Moraes com apenas 4 linhas, por Luiz Fux. É brilhante, ministro Luiz Fux. O melhor de tudo é a simplicidade e elegância do argumento. Uma simples lembrança de que a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, não tem como impedir o Bolsonaro de falar nas redes sociais. E aí o Fux vem com outro argumento constitucional matador para fechar na sequência. Ele diz, olha, ainda que coubesse impor medidas cautelares ao Bolsonaro, essas aí que foram impostas são totalmente desproporcionais. Parece aquelas penas do pessoal do 8 de janeiro, aquelas penas de 14, 17 anos, o Supremo entra em modo loucura quando ele quer julgar esses casos. Olha aí o que o Fux diz. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que autorizariam esse tipo de medida ser imposta aí contra o Bolsonaro. Ou seja, resumo de tudo isso. Resumo, o Fux diz que não tem interferência em processo, diz que não tem risco de fuga e que, portanto, não tem qualquer fundamento para prender ou para medidas. E ainda diz que a proibição do uso de redes sociais viola a liberdade de expressão e que as medidas impostas, se coubessem, que não cabe, mas se coubessem, são desproporcionais. E o Fux fecha dizendo que, do modo como o Moraes decidiu, há um julgamento antecipado. Aqui, ó. Pode-se revestir a decisão de um julgamento antecipado do modo como foi decidido. Finge a surpresa. Afinal, já condenaram o Bolsonaro, né? Gente, curte muito, curte mesmo, se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão, com essa notícia aí que veio a partir do Luiz Fux, e deixa aí o seu comentário do que você achou. Mas antes, como eu te prometi, antes de encerrar, olha como que a militância de redação ela ficou possessa com o Luiz Fux. Olha aí. Fux vota por manter seu visto para a Disney e vira herói do bolsonarismo. É porque na democracia do Supremo e da lua de mel com o governo Lula, não pode ter divergências no Supremo, né, Leonardo Sakamoto? É isso, né? Ninguém pode divergir do plano de condenar Bolsonaro rasgando o direito penal, rasgando o processo penal, rasgando a Constituição. Ah, é muita cegueira, é muita militância. A questão não é se o Fux divergiu ou não. A questão é quem que tá do lado da Constituição, quem que tá? É o ex-advogado de Lula, o Zanin? É o ex-ministro de Lula? É o Dino? É o Moraes que está em guerra com o bolsonarismo, que viola a Constituição todos os dias?
Ou quem tá do lado da Constituição é o Fux, o juiz de carreira? Nossa, gente, que pergunta difícil pro militante, né? E aí ele tem que ficar tentando imaginar um motivo por trás do Fux. É pra manter seu visto pra Disney. Olha quanta maldade. E o Sakamoto, ele encerra o artigo dele dizendo que com o Fux a defesa da democracia fica menor. Só que é o contrário. É o único voto que está defendendo de verdade a Constituição e as liberdades contra a tirania e a perseguição. Que vexame, que vergonha dessa militância nojenta. E após também sofrer censura, imprensa de esquerda admite que Alexandre de Moraes é um ditador. Por falta de aviso não foi. Sabino, tivemos ontem aí mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro e nós aqui no Metrópolis, a gente estava conversando e a gente acabou, obviamente, rapidamente chegando a uma conclusão de que isso também prejudica a nós, como veículos de comunicação, de que um ministro determine a forma que a gente faça uma entrevista, que a gente publique uma entrevista ou poste qualquer informação que seja. Tá aí mais um dia que o ministro Alexandre de Moraes, eu ia dizer que ele nos surpreende, mas nem surpreender mais ele nos surpreende. Bom, obviamente um cerceamento, uma censura, né? Mais uma censura, né? Uma censura muito pitoresca, né? Eu diria, porque ele não, veja, a primeira ordem, que já não faz sentido, né? Era para que o Jair Bolsonaro não utilizasse mais as redes sociais dele, né? O que obviamente já atenta contra a Constituição, porque o Jair Bolsonaro não está preso, apesar de praticamente estar, né? Não teve prisão decretada, ele não foi condenado, né? Um preso tem a liberdade de expressão mais limitada, né? Tanto é que, por quê? Porque pode representar uma ameaça à ordem, esse tipo de coisa. No entanto, em 2019, o Lula, então preso, pôde dar uma entrevista por deliberação do STF, que disse que ele tinha direito à sua liberdade de expressão, né? Então, veja, o Bolsonaro não está preso. Mesmo que estivesse preso e alguém quisesse fazer uma entrevista com ele, dado o precedente, ele teria o direito de ser entrevistado, certo? Bom, agora o Alexandre de Moraes se sai com essa de que o Jair Bolsonaro, qualquer fala do Jair Bolsonaro, qualquer declaração do Jair Bolsonaro não pode ser reproduzida em rede social alheia, seja da imprensa, por exemplo, no caso do Metrópolis, seja em qualquer outra. Só que não existe imprensa sem rede social, certo? Não existe imprensa sem rede social. Não adianta dizer, não, eu não estou censurando a imprensa, eu estou censurando as redes sociais, impedindo apenas que o Bolsonaro se manifeste em redes sociais da imprensa. Isso é censurar a imprensa também, é cercear a imprensa. Além do mais, a imprensa não tem capacidade, nem mesmo o direito, de evitar que o seu noticiário seja reproduzido em redes sociais outras, alheias, né, de terceiros. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes criou ontem foi uma censura geral, total e irrestrita, inclusive impedindo também a liberdade de informação do cidadão, porque o cidadão tem o direito de informar-se, certo? Sobre assuntos que dizem respeito ao país. Obviamente, um ex-presidente da República acusado de tramar um golpe de Estado e que está sendo processado e que acabará indo para a prisão, você saber a opinião, as opiniões, os pontos de vista desse sujeito são de interesse público, independentemente de ser o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Então, assim, o Alexandre de Moraes calou a boca do Bolsonaro, calou a boca da imprensa e tapou os ouvidos dos cidadãos. Mas criou-se aí, dentro de todo esse quadro pitoresco, a censura retroativa. Por quê? Se crer nas palavras do ministro, emanadas na sua ordem, falas históricas, antigas, passadas do Bolsonaro também não podem ser veiculadas nas redes sociais. Ou seja, criou-se a censura retroativa. É um espanto. Tudo isso é espantoso. E mais espantoso ainda, na minha opinião, é que os jornais
as emissoras e mesmo os portais parecem não ter se dado conta de que eles estão sob censura. Quando a revista que eu criei foi censurada em 2019, houve uma grita geral da imprensa, certo? Para o ato censório, o ato autoritário do ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro ato dele nesse sentido. Hoje, talvez não existisse mais essa grita, porque a imprensa parece que está concordando, né, pelo fato de ser o Bolsonaro. Veja, eu não estou aqui, repito pela enésima vez, para defender o Bolsonaro. Eu estou aqui para defender os direitos dos cidadãos que estão previstos na Constituição Federal. O direito às liberdades. Quer dizer, isso não é... Hoje, parece que você defender direito à liberdade de expressão, você é um sujeito de extrema-direita. Não é nada disso. Não é porque a extrema-direita que está sendo sancionada hoje que você vai achar que esses direitos são relativos. Olha, eu estou pasmo, estou impressionado, acho que o Metrópolis, o programa de vocês, sofreu uma censura absurda, certo? E eu não me perguntam onde é que isso... Me perguntaram ontem, onde é que vai terminar? Senhores, já terminou. Nós estamos vivendo num estado de censura, né, de ameaça permanente. Até porque, veja, um órgão de imprensa não vai colocar o Bolsonaro falando, né, nas suas redes sociais, ou vai reproduzir, mesmo que uma fala antiga do Bolsonaro, porque o próprio órgão de imprensa passará a ser objeto de retaliação da justiça, de punição da justiça. É terrível o que a gente está vendo. Ou seja, a autocensura foi instalada no Brasil, a censura prévia também. Mário, um ponto também, né, a gente vê que o Alexandre de Moraes impediu o Bolsonaro de falar sobre qualquer assunto, né? Não é só sobre o assunto a que ele está sendo investigado. Ele poderia, né, olha, sobre esse tema aqui você não pode falar, já seria algo, uma censura, né, o direito dele de se defender. Mas a coisa é mais ampla, né? Ele não pode falar de nada, né? Então, eu conversei com alguns ministros ontem para a gente poder entender um pouco a primeira decisão dele o que eu mais ouvi foi isso. É uma decisão do Alexandre de Moraes de silenciar o Bolsonaro e a gente viu que é para silenciar mesmo, né? Para que ele não comente sobre nada. E esse ponto que você colocou de que a imprensa divulgar falas do Bolsonaro, ela também vai ser o quê? Conivente, né, com o Bolsonaro, ela vai estar em conluio com o Bolsonaro, afrontando uma decisão do ministro, e essa é toda uma discussão que a gente vem fazendo, né, e acho que o Mário colocou muito bem, quando você tenta olhar o assunto como macro, parece que você tem um lado, né, nessa questão, e hoje a gente vai entrevistar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fez uma crítica muito contundente com relação a essa questão da polarização, né, que impede a gente de discutir os temas, né, com mais isenção das coisas. Parece que você sempre tem um lado, mas quando o Bolsonaro o Alexandre de Moraes coloca essa questão da imprensa e a gente discute no país a regulamentação das redes sociais, e um ponto defendido pelo ministro é que as redes sociais sejam obrigadas a previamente retirar conteúdos antes de uma decisão judicial, justamente o temor que se tem é esse, né, Mário, que a gente recai aí por uma censura, porque quem é que vai decidir que aquilo que foi postado deve ser retirado do ar ou não, né? São pessoas vinculadas ali ao governo da ocasião, né? Sim, Andresa. E essa regulação, que é uma regulação censória, é importante enfatizar aqui que eles misturaram, por exemplo, postagens pedófilas, criminosas, abusivas, com política, né? com discursos políticos, né? O que é um completo, sabe, é um completo nonsense. Quer dizer, não é um nonsense, porque tem um sentido de censurar, né? Censurar e, infelizmente, tudo indica que é censurar uma vertente ideológico-política, que é a direita, né? Já às vésperas, praticamente, da eleição presidencial de 2026. Né? É tudo muito preocupante, tudo muito preocupante.